Você confiaria comprar SSD ou memória RAM de uma marca que você nunca ouviu falar antes? Porque quando a gente fala de armazenamento e memória RAM, normalmente existem algumas marcas que vêm imediatamente na nossa cabeça. Mas e quando surgem empresas oferecendo especificações bem interessantes e com resultados que se aproximam dentro do limite ali, ou próximo do limite, né, de uma plataforma PCI 4.0. Esse SSD aqui, por exemplo, chegou na faixa dos 6.600 de leitura e mais de 6.000 de gravação no meu teste. E sério, não para por aí. A memória RAM que eu recebi aqui utiliza chips SK Hynix CJR, um detalhe que certamente vai chamar a atenção de quem gosta de hardware. Mas será que números assim significa que estamos diante de produtos realmente bons? Ou será que estamos apenas olhando para uma ficha técnica bonita? Hoje eu vou colocar dois produtos da marca Ruadisk à prova, né, um SSD e um kit de memória RAM que recebemos aqui da própria Ruadisk. Muito obrigado, Ruadisk, inclusive. E vamos ver aqui se esses produtos são produtos que vão servir ali para você que está montando o PC ou para você que está querendo fazer aquele upgrade ali na sua máquina. Vamos lá. E hoje a gente vai testar dois produtos aqui da marca Ruadisk, né, produtos que a gente recebeu. E, né, o fato da gente ter recebido o produto não vai mudar em nada, né, a nossa opinião aqui, né? A gente, como sempre, buscando trazer reviews ali o mais sincero possível aqui para vocês. De um lado, nós temos um SSD NVMe de 1 TB utilizando a interface PCI 4.0 e do outro temos memória RAM DDR4. São dois pentes de 8 GB e sim, esse é um daqueles vídeos que eu particularmente gosto muito de fazer, porque quando uma marca já é extremamente conhecida, a gente normalmente já sabe mais ou menos o que esperar. Mas quando aparece uma empresa menos conhecida, a pergunta fica muito mais interessante. Será que o produto realmente entrega aquilo que promete? E foi justamente isso que eu quis descobrir. Então hoje vamos olhar a construção, as especificações, a memória RAM, o SSD, benchmarks e principalmente os resultados reais. Antes de falar dos produtos aqui, vale contextualizar a Ruadisk. A marca trabalha justamente com produtos relacionados a armazenamento e memória. E um detalhe interessante é que a empresa esteve presente na Eletrolar Show em São Paulo. Isso mostra que existe um movimento da marca para ganhar espaço e apresentar seus produtos também para o mercado brasileiro. Mas obviamente estar em um evento não significa que o produto seja bom. E é justamente por isso que eu prefiro deixar o produto falar por si, porque aqui no canal não importa se a marca é grande, pequena, famosa ou desconhecida. Se o produto for bom, eu vou falar que é bom. Se tiver algum problema, também vou falar que tem um problema. Mas, começando pelo SSD, o modelo que recebi é o Ruadisk HYV-XXX4GR. Nós temos aqui 1 TB de capacidade, formato M2 2280, interface PCI 4.0 X4 e suporte ao protocolo NVMe 1.4. E uma coisa me chamou a atenção nas especificações anunciadas. A marca promete até 7.200 de leitura e 5.300 de gravação. Olhando para esses números, a proposta já parece bastante interessante, mas existe uma diferença enorme entre colocar um número na especificação e conseguir entregar esse número em um cenário real. Então eu queria justamente descobrir até onde esse SSD consegue chegar. Mas mudando um pouco o foco das coisas aqui, vale também mencionar a memória RAM que recebemos, né, o kit que recebemos aqui. Aqui nós temos dois módulos Ruadisk de 8 GB cada, no DDR4, trabalhando a 3.200 MHz, com tensão de 1,4 volts e formato UDIN. E existe informação que eu acho particularmente interessante aqui apontar. Esse módulo utiliza chips SK Hynix CJR, especificamente, o que vai estar a numeração aqui na tela, tá? Porque eu não... pronunciar isso aqui é meio difícil. E para quem manja um pouco mais de hardware, sabe que entender qual chip a gente tem em determinado kit de memória RAM pode ser algo bem interessante, pode ser algo muito vantajoso, porque não estamos falando apenas de capacidade e frequência. O chip também faz parte daquilo que determina o comportamento da memória em diferentes configurações. Obviamente, só saber que é Hynix CJR não significa que essa memória automaticamente vai ser melhor que todas as outras. Mas é uma informação interessante, principalmente para quem gosta de hardware e de explorar times e configurações. E obviamente eu achei muito interessante trazer isso nesse vídeo aqui. E depois de conhecer a memória, é hora de colocar ela para trabalhar. Nós temos a memória trabalhando a 3.200 MHz. E a partir daqui eu fiz os testes para observar como ela se comporta em desempenho. E em nossos testes ela teve aqui os resultados que eu vou estar deixando na tela, tá? Para vocês conferirem. Se quiserem ver algo mais aprofundado, vocês, né, podem dar um pause no vídeo, dar aquele zoom e dar aquela olhada aí para ver o que vocês acham. E aqui é importante lembrar que memória não trabalha sozinha, né? Todo o trabalho ali não é feito somente pela memória.
Tem muitas outras coisas ali por trás. Processador, placa-mãe, times e configuração geral da plataforma também influencia diretamente no resultado. Eu também gosto de olhar e entender todo o conjunto que está ali por trás. É algo bem interessante a propósito. Mas agora vamos para aquilo que talvez seja a parte mais interessante desse vídeo, o SSD. PCIe 4.0, 1TB, até 7.200 de leitura e 5.300 de gravação no papel. No papel é um SSD extremamente rápido, mas vamos dar uma olhada para ver se é isso mesmo que ele realmente entrega. E começando pelo Crystal Disk Mark, eu confesso que os resultados foram bastante interessantes. No teste sequencial Q8T1 nós tivemos 6.694 de leitura e 6.333 de gravação. E aqui temos um detalhe muito interessante que vale a pena mencionar. A Rodisk anuncia até 7.200 de leitura. Nos nossos testes chegamos a quase 6.700. É um resultado bastante forte, mas o que chamou mais a minha atenção foi a gravação. A especificação fala em até 5.300 e no nosso resultado chegou até 6.333. Ou seja, nesse teste em específico a gente consegue ver que os números foram um pouco além ali do anunciado pelo fabricante. Uma coisa que eu gostei bastante também foi na hora de transferir arquivos, né? Tive um resultado muito legal. Eu até gaguejei aqui, porque realmente foi muito bom. No teste sequencial Q1T1, tivemos 3.969 de leitura e 5.028 de gravação. E aqui já temos um cenário diferente. E isso é justamente o interessante do Crystal Disk Mark. Ele não mostra apenas o número máximo. Ele permite observar o comportamento do armazenamento em diferentes condições. Agora rodando em testes 4K, que são testes aleatórios, né, os chamados RND 4K, tivemos 1.273 de leitura e 1.114 de gravação. Já no teste Q1T1, foram 72 de leitura e 303 de gravação. E esses resultados são importantes porque mostram o outro lado do SSD. Você pode ter uma velocidade sequencial extremamente alta, mas o comportamento em operações menores também influencia bastante a experiência do sistema. Mas beleza, benchmarks sintéticos são muito importantes, mas é bem legal quando a gente bota isso num cenário um pouco mais real, né? E aqui a gente testou transferindo bastante arquivos. Será que ele lida bem com altas transferências de arquivos? A ideia aqui é observar como o SSD se comporta durante uma operação contínua. Porque uma coisa é fazer um benchmark durante alguns segundos, outra é manter uma carga maior durante uma transferência. E nesse teste tivemos resultados bem interessantes ali, principalmente durante a transferência. A gente consegue ver que a velocidade consegue se manter bem alta durante um bom tempo. E esse é um dado importante para complementar aquilo que vimos no Crystal Disk Mark. Outro ponto que eu também acompanhei aqui foi a temperatura. Principalmente porque estamos falando de um SSD PCIe 4.0 e dependendo da carga, a temperatura pode influenciar diretamente no desempenho. Durante os testes de temperatura aqui, a gente teve uma mínima de 40 graus e a máxima foi de 43. Ele não esquenta. Isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura. Então, além de entregar desempenho, ele também entrega uma temperatura muito boa ali, uma consistência na temperatura, porque se é de 40 para 43 graus E depois de todos esses benchmarks, vamos para a pergunta mais importante. Como é utilizar esse SSD no dia a dia? Porque ninguém compra SSD para ficar rodando benchmark e fazendo testes, né? A gente compra para colocar o sistema operacional, instalar programas, jogos e fazer infinitas coisas. A experiência aqui no meu caso foi realmente satisfatória. Eu gostei muito de utilizar esse SSD durante cerca de 7, 15 dias e eu não tive nenhum problema. Ele entregou uma velocidade bem consistente ali, uma performance bem consistente, né, fazendo bastante transferência de arquivos, de vídeos e arquivos de jogos e tudo mais, né, testes, benchmarks, enfim, não só desse produto, mas também de alguns outros produtos que em breve vai sair vídeo aqui no canal, né, e foi um resultado bem bacana na minha opinião. E é justamente aqui que a gente consegue separar um pouco, né, a questão ali da ficha técnica para a experiência real. E depois de tudo isso, né, todos os testes, todos os momentos ali junto com esses produtos, a gente consegue destacar alguns pontos positivos. Primeiro, o desempenho do SSD. Os números no Crystal Disk Mark foram bastante fortes e bem consistentes. Eu gostei demais. Segundo, a plataforma PCIe 4.0. Estamos falando de um armazenamento moderno e extremamente rápido. Terceiro, os chips Hynix CJR na memória. É uma informação que eu particularmente gostei bastante de encontrar, principalmente porque eu gosto muito de brincar com memória RAM, né? Fazer overclock, fazer ajustes nos times e etc e tal. E quarto, a proposta de custo-benefício, principalmente se os produtos forem encontrados por um preço competitivo. Eu vou achar alguns links aqui embaixo para vocês consultarem caso tenham interesse. Lembrando que os preços podem variar bastante, mas obviamente nem tudo são pontos positivos. Existe uma coisa que eu considero importante quando falamos de marcas menos conhecidas.
confiança. Quando você compra um produto de marca tradicional, você normalmente já conhece o histórico dela, já sabe como funciona a garantia, já conhece o suporte, já viu diversos testes. Já com a marca querendo conquistar o espaço, essa confiança precisa ser construída. Então esse é o ponto que eu considero antes de recomendar qualquer produto. Não necessariamente como um defeito do hardware, mas como algo que o consumidor precisa levar em consideração. Mas então, será que realmente vale a pena esses produtos da Rua Disc? Será que vale a pena dar uma chance e conhecer a marca? Na minha opinião, eles merecem a atenção, principalmente pelo desempenho que conseguimos observando no SSD. Quase 6.700 de leitura, mais de 6.300 de gravação e uma memória utilizando SK Hynix CJR. Mas eu não quero que você saia desse vídeo pensando, nossa, a Rua Disc é melhor que todas as outras marcas. Não, não é isso. Se esses produtos estiverem disponíveis por um preço realmente competitivo, eles podem fazer bastante sentido, porque nesse cenário você consegue economizar em armazenamento ou memória e direcionar esse dinheiro para outras partes do PC. Depois de testar esses dois produtos, eu acho que a conclusão é exatamente essa. Não dá para jogar um hardware apenas pelo nome estampado na caixa. A Rua Disc ainda talvez não tenha o mesmo reconhecimento que marcas grandes, mas os resultados que encontramos aqui mostram que existe produto interessante sendo produzido pela marca. O SSD conseguiu entregar números muito fortes no Crystal Disk Mark, as memórias trazem SK Hynix CJR e o conjunto apresenta a proposta que pode ser bastante interessante dependendo do preço. Mas se você está pensando em comprar alguns desses dois produtos, vale a pena considerar preço, garantia e suporte. E esse foi o nosso teste dos produtos da Rua Disc. Agora eu quero saber de vocês já conheciam essa marca? E se encontrassem um SSD com esse nível de desempenho por um preço bem abaixo das marcas tradicionais, vocês comprariam? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like porque isso ajuda demais o canal. Não esquece de se inscrever para acompanhar teste de hardware e reviews que a gente traz aqui toda semana. Muito obrigado por assistir e até a próxima.